Boa noite, gente. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre estatística, tá certo? Dando continuidade, a gente vai entrar na parte das medidas de tendência central, tá certo? Essas medidas de tendência central, ela nada mais é que apenas uns cálculos que determina um valor central, tá certo? Para os seus conceitos, tá certo? Ou seja, eles delimitam um valor que representa um dado conjunto de dados, tá certo? Então, quais são essas medidas de tendência central? A primeira delas é a moda, aliás, a média, tá certo? É a média. E o que é a média? A média aritmética, na verdade, nada mais é do que o quê? Um valor que representa um conjunto de dados, tá certo? Mas como é que a gente calcula a média? Tá certo? Por exemplo, eu tenho um conjunto aqui, um conjunto tal, x1, x2, x3, reticências, xn, tá certo? Onde esse x1, x2, x3, reticências xn representa os valores de um conjunto, tá certo? E para eu calcular a média, tá certo? Como vocês podem ver, aqui tem quantos elementos? Não se sabe, tá certo? Tem n elementos, tem uma quantidade finita de elementos. Detalhe, a média eu só posso calcular através de um conjunto finito, tá certo? Ou seja, tem uma quantidade certa de elementos no conjunto. Então, como é que a gente calcula a média? Ela é dada por essa expressão aqui. X bar, na verdade, é igual ao quê? A soma de todos os elementos do conjunto aqui, tá certo? x1 mais x2 mais x3 mais... Como eu não sei qual é a quantidade de elementos, eu vou continuar aqui a soma na reticência, mais xn, eu vou somar até o último elemento. E eu divido a soma pelo total de elementos que tem esse conjunto. Tá certo? Pronto. Essa aqui é a média. Tá ok, gente? Então, só voltando. Como é que a gente calcula a média? A média aritmética é igual à soma de todos os elementos do conjunto dividido pela quantidade total de elementos. Pronto. Seguindo, a outra parte é o que? É a mediana, tá certo? Aí vem a mediana, tá certo, gente? A mediana é mais simples porque ela ela vem ser apenas um elemento que representa o conjunto, tá certo? Ou seja, é aquele elemento central que divide o conjunto ao meio, tá certo? Então, e a mediana, ela é representada por ME, tá certo? Apenas uma sigla que vai representar a mediana. Então, observação. A mediana, ela pode estar presente ou não no conjunto, tá certo? Mas como assim, professor? Assim, se eu tiver um conjunto de dados, a mediana ela pode estar presente, tá certo? Ou não. Ela pode estar entre dois elementos ou fazer parte do próprio conjunto. Para isso, ela vai obedecer a três situações, tá certo? A primeira, ela deve ser colocada em rol, tá certo? Primeira situação, ela tem que ser colocada em rol. O que é rol? Rol é nada mais é do que agrupar os elementos em ordem crescente. Crescente ou decrescente, tá certo? Há casos em que os elementos eles já vêm em ordem ou vêm embaralhados, bagunçados. Aí para eu calcular, para eu encontrar a mediana de um conjunto, eu tenho que colocar ele em ordem crescente, tá certo? Na verdade, em ordem crescente ou decrescente, tá certo? Aí então, ordem crescente ou decrescente. Tá certo? Pronto. Segunda situação.
Aí aqui vem os detalhes principais. Se a quantidade de elementos, ou seja, se o número de elementos de um conjunto for ímpar, ou seja, se a quantidade de elementos que faz parte desse conjunto for ímpar, tá certo? Por exemplo, se ele tiver 5 elementos, 7 elementos, 11 elementos, tá certo? A mediana vai ser encontrada através dessa expressãozinha aqui, ó. N mais 1 dividido por 2, tá certo? Pronto. Necessariamente não precisa ser calculada isso aqui para determinar quem é a mediana do conjunto. Porque a mediana, como eu falei no início, é o elemento central que divide o conjunto ao meio, tá certo? Mas se for necessário, se for o caso, pode desenvolver essa expressão aqui e calcular. Terceiro, que é o C. Se a quantidade de elementos for par, tá certo? Aí vem um detalhe a mais, tá certo? Que nesse caso aqui, quando é ímpar, a mediana se encontra no conjunto. Aí quando é par, aí já vem o outro detalhe, que aí sim vai ser calculada isso aqui, essa expressão n mais 1 dividido por 2, sendo que após calcular isso aqui, eu não vou encontrar a mediana em si. Ela vai me dar um valor que vai estar entre dois elementos do conjunto, tá certo? Então, quando isso aqui for par, quando o conjunto tiver uma quantidade de elementos par, por exemplo, tiver 8 elementos, 12 elementos, tá certo? Aí a mediana vai ser calculada pela média aritmética desses dois elementos centrais, tá certo? Quando a gente entrar nos exemplos, vocês vão entender, tá certo, gente? Então, e por último, que é o terceiro, é a moda, tá certo? É a moda. O que é a moda? A moda nada mais é que a moda nada mais é que aquele elemento ou aqueles elementos que aparecem com mais frequência no conjunto, tá certo? Então, gente, se vocês perceberem que um dado conjunto tem 1, 2 ou 3 elementos que aparecem mais vezes, aí você vai ter que determinar que é a moda. E a moda, ela é representada por MO, que ela pode ser, se ela não tiver nenhum elemento, ela vai ser chamada de amodal. Amodal. Então, se não tiver nenhum elemento que representa a moda, então ela vai ser classificada como amodal, então a moda vai ser vazia. Se tiver um elemento que representa a moda, ela vai ser chamada de monomodal. Tá certo? Monomodal. Se ela tiver dois elementos, vai ser o quê? Bimodal. Tá certo? E se tiver três elementos? Trimodal. Tá certo? Vai ser trimodal. Se tiver mais de 3, vai ser multimodal. Certo, gente? Então, só recapitulando, voltando lá para a média. A média é o quê? É a soma de todos os elementos, tá certo? Dividido pela quantidade total de elementos do conjunto, tá ok? Segundo, a mediana, representada por ME, a média, só voltando, é representada por X barra, tá certo? A mediana pela sigla ME, que ela tem que obedecer a 3 situações, tá certo? A 3 regras, na verdade, que é qual? Colocar os elementos primeiro em rol, ou melhor dizendo, em ordem crescente ou decrescente. Segundo,
Quando a quantidade de elementos do conjunto for ímpar, calcula-se essa expressãozinha aqui, se for o caso, para encontrar quem é o elemento central que divide aquele conjunto. E quando, o terceiro, né? Quando a quantidade de elementos do conjunto for par, calcula-se isso aqui, tem que calcular de verdade, tá certo? Que aí sim tem que calcular. Depois vai fazer o quê? A mediana, que no caso vai ser a média aritmética dos dois elementos centrais do conjunto, tá certo, gente? E terceiro vai ser o quê? A moda, que a moda nada mais é, né, representada aqui por MO, nada mais é que aquele elemento ou aqueles elementos que aparecem mais vezes em um dado conjunto, tá certo? E que ela pode ser a modal, que não vai ter moda, não vai ter elemento que representa a moda. Pode ser monomodal, que é apenas um elemento que representa a moda. Pode ser bimodal, tem dois elementos que representam a moda. Trimodal, que são três. E multimodal, que são mais de três, tá certo? Ou seja, de quatro para frente. Tá ok, gente?